E já dividindo a tela comigo está lá do Estúdio B o repórter Luan Lucas. Luan, quais são as novidades das ocorrências policiais? Boa tarde, Natália. Muito boa tarde a todo mundo que acompanha a edição dessa quarta-feira do Jornal VIP. Um cenário policial, mais uma vez, bastante movimentado e também contando aí com atualizações do caso Flávia. Tudo isso a partir de agora no quadro Ocorrências Policiais, que tem o oferecimento de AD3, Academia Oraunic e também de Rimatla. A gente começa com a primeira informação que foi registrada na tarde de ontem, onde uma casa foi invadida e objetos de ouro foram furtados. Confira. Uma residência foi invadida e furtada na tarde de ontem em Canelinha. O crime aconteceu na rua João Emilindo Gomes, no bairro Areião. O proprietário teria saído da residência por volta das 15 horas e retornado cerca de 1h30 depois. Ao chegar no imóvel, percebeu que uma janela estava aberta e acionou a polícia. Durante a ação, foram reviradas algumas gavetas de armários. O autor fugiu levando peças de ouro. Entre os objetos furtados estavam 4 anéis, 2 gargantilhas e uma corrente crucifixo. A casa não possui sistema de vídeo monitoramento e, até o momento, os responsáveis pelo furto não foram identificados. Luan, os criminosos cada vez mais audaciosos, né? Em plena luz do dia. Exatamente. Num período aí de cerca de 1h30 entre a saída do proprietário até a sua chegada à residência, eles cometeram esse crime e até o momento ninguém que teria sido autor desse crime, não se sabe, né, se foi mais de uma pessoa. Até o momento ninguém foi identificado e os objetos também não foram encontrados. A gente também teve um acusado de cometer vários crimes domésticos que foi capturado? Exatamente. Esse crime que tem aumentado demais durante a pandemia, dessa vez esse homem com um histórico bastante grande desse tipo de crime foi capturado e preso. Envolvido em vários episódios de violência doméstica, um homem foi preso ontem à tarde. Era por volta das 16 horas quando a denúncia de consumo de drogas foi verificada no centro de Porto Belo, na rua Leopoldo Guerreiro. Na abordagem, o nome do suspeito foi consultado no sistema e contra ele havia um mandado de prisão ativo. O detido tem 46 anos e foi conduzido diretamente para o presídio regional de Tijucas. Luan, lembrando, né, que os casos de violência doméstica aumentaram muito depois que começou a pandemia e todo o isolamento social. A gente sabe que as denúncias diminuíram, mas os casos aumentaram por conta das pessoas estarem em casa. A gente lembra que é possível fazer a denúncia, né, por meio do site da Delegacia Civil. Então, se você sofre algum tipo de violência, não deixe de denunciar só porque não tem como ir até a delegacia. É possível fazer online essas denúncias. É exatamente importante fazer essas denúncias para que esses casos aí sejam solucionados, cada vez aumentando mais. Então a gente precisa de uma solução urgente para que esse crime realmente seja extinto, principalmente agora durante essa pandemia. Luan, outro caso, falando em casos solucionados, né? Outra ocorrência que foi registrada há quase 2 meses, onde um pai de família acabou morrendo, né? Entrando em óbito após vários disparos de arma de fogo. Esse caso foi resolvido? Como você bem disse, já explicou todo o crime, os autores aí desse homicídio de um homem, foram encontrados e presos. Confira. Quase 2 meses após o assassinato de um pai de família em Itapema, 2 mandados de prisão temporárias foram cumpridos contra os suspeitos do crime. O homicídio ocorreu no dia 18 de julho, no bairro Ilhota. Os autores invadiram a residência após um desentendimento entre 2 adolescentes. Na discussão, o pai de uma das meninas empurrou a outra na tentativa de separar a briga. Com o movimento, a jovem caiu e sofreu algumas escoriações. Logo depois, os autores entraram na casa e efetuaram mais de 40 disparos de arma de fogo. Apenas um acertou o pai da adolescente. A vítima entrou em óbito no local. 2 pessoas foram presas e um terceiro autor continua foragido com mandado de prisão temporária em aberto. As investigações continuam para descobrir se há outros participantes e localizar as armas usadas no homicídio. Iremos trazer mais detalhes dessas investigações assim que forem resolvidos. E olha só, a gente tem mais casos que existe uma confusão muito grande entre tráfico e a posse de drogas. Porém, vale ressaltar que a posse de drogas também é crime. E ontem, 2 casos de posse de drogas foram registrados na nossa região. Confira.
Quase 30 gramas de maconha foram apreendidas com usuários em 2 ocorrências registradas no mesmo dia. Em Tijucas, às 23 horas de ontem, na rua Coronel Buschli, no centro, um rapaz menor de idade foi abordado no momento em que fazia uso do entorpecente. Ele jogou o cigarro de maconha pela janela e tentou fugir, porém foi detido. Com o jovem, havia um torrão pesando aproximadamente 25 gramas da substância ilícita. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia. O carro que ele conduzia foi recolhido ao pátio. Na cidade vizinha, em Itapema, também ontem, por volta das 21 horas e 40 minutos, um outro caso semelhante foi registrado. Desta vez, a denúncia partiu do bairro Morretes. As informações eram de que havia um automóvel em atitude suspeita. Na abordagem, 2 homens foram identificados. O condutor de 22 anos e o passageiro de 27. Cerca de 2 gramas de maconha foram localizadas. O passageiro afirmou que o entorpecente era seu e havia comprado por R$ 20 na praia. A dupla já possui boletim de ocorrência por porte de drogas. E olha só, reforçando que a posse de drogas ainda é crime no país e a lei completa que dá que não permite a posse de drogas está completa lá nessa matéria em vipsocial.com.br. Lá você pode conferir toda a lei na íntegra sobre a posse de drogas no país. Luan, a gente vem trazendo também constantemente atualizações sobre o caso, né, do crime brutal que ocorreu em Canelinha. A gente tem mais detalhes? Exatamente, nós temos novas atualizações aí sobre esse caso que chocou todo o país, todo o estado de Santa Catarina, e dessa vez, a cada dia que passa, a investigação vai tomando um rumo e aí dando mais detalhes, e pelo menos para o Ministério Público de Santa Catarina, o marido da assassina confessa da Flávia Godinho Mafra, Rosalba Green, de 24 anos, o marido dela, de 44, é coautor do crime, pelo menos é o que reforça o Ministério Público de Santa Catarina, através do promotor Alexandre Carrinho Muniz. Para ele, né, essa participação do marido da Rosalba é totalmente comprovada aí pelo interrogatório, na verdade pela investigação, né, porque no interrogatório a Rosalba afirmou que ele não havia participado. Porém, para o Ministério Público, ele tinha total ciência do que estava acontecendo e também das consequências que essa ação tomaria, né? Então ele tinha total ciência, ao menos é o que reforça o Ministério Público de Santa Catarina. Reforçando também que, apesar de ter aí convicção e saber do que poderia acontecer, ele não participou de fato do ato do assassinato da Flávia, ou seja, ele sabia que poderia acontecer, porém não foi ele a matar ela. Então, trazendo pelo menos toda essa responsabilidade para Rosalba do assassinato da Flávia Godinho Mafra. Inclusive a gente tem aqui a aspas feita aí pelo promotor do caso, o Alexandre Carrinho Muniz, dizendo por aí que, com vista ao inquérito encaminhado pela polícia, o Ministério Público tem convicção de que o marido tenha ciência dos planos da mulher, logo, ele é coautor. Ele também aderiu à conduta dela pela prática de feminicídio, fecha aspas aí, do promotor do caso, Alexandre Carrinho Muniz, do Ministério Público de Santa Catarina. Lembrando que essa versão é do promotor do caso, né? Promotor do Ministério Público, e as investigações ainda continuam, né? A Polícia Civil estava investigando qual é a real participação do marido da Rosalba neste crime. Exatamente, o que reforça esse fundamento para afirmar que ele tinha ciência, pelo menos, do caso, tornando ele como coautor do crime, é que ele não teria participado aí do processo natural de uma gravidez, não teria ido com a mulher a exames que são rotina para uma pessoa que está em período de gestação. Então, ele ferir aí esse processo natural, que é uma gravidez, acaba deixando ele cada vez mais perto da participação, da coautoria do crime, esse homem de 44 anos que era casado com a assassina confessa da Flávia Godinho Mafra. E ele continua preso, né? Ele continua preso, inclusive nós temos aqui a lista, e lá no site, no vipsocial.com.br, está completa essa matéria. Estão sendo denunciados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, que seria aí com a criança, também com ocultação de cadáver do corpo da Flávia, um parto suposto, a subtração de incapaz e também a fraude processual, quando tentou aí fraudar essa gravidez e assumir a criança da Flávia como se fosse sua filha legítima. Então, lembrando, né, que são vários crimes que eles cometeram, e principalmente a assassina confessa, né, já confessou, cometeu. E a investigação continua, lembrando que todas as informações deste caso, a nossa equipe de jornalismo está averiguando para pegar para vocês os detalhes oficiais, para que não haja nenhuma fake news. Então, antes de espalhar, confere no VIP Social.
E lá na matéria você pode conferir também que a defesa da assassina confessa, Rosalba Green, entrou aí com um pedido de uma instauração de incidente de sanidade mental, trazendo aí uma possibilidade de um possível distúrbio. O promotor do caso, o Alexandre Carrinho Muniz, do Ministério Público de Santa Catarina, afirmou, pelo menos, que dificilmente essa hipótese vai se confirmar, porque, segundo ele, aí a gente vai abrir aspas novamente, a criminosa tinha tanta consciência do que fez que levou objetos da vítima para casa e escondeu, como o telefone celular e também a carteira. É um sinal de que sabia ter feito errado, fecha aspas aí, do promotor do caso. Então é importante informar e reforçar que foi então feito esse pedido para fosse feitos os exames no corpo da assassina para ver se de repente não tinha aí uma doença, um distúrbio, para que ela não tivesse consciência do que estava fazendo, mas para o Ministério Público de Santa Catarina essa hipótese está negada. Voltando a falar aí também sobre o caso, sobre a condenação, nós comentamos aí sobre os crimes a qual o casal será denunciado. A pena mínima para todos esses crimes que eu citei anteriormente é de 36 anos. Isso, somadas todas as penas, caso venham aí a ser condenados, eles podem ficar presos por no mínimo 36 anos de prisão para o casal envolvido nesse crime. São bastante anos para pensar no que fizeram, né? Exatamente, a gente espera que após esse tempo, né, possam retornar à vida normal e que não cometam esse crime, desde que, lógico, seja comprovado que não há sanidade mental, porque isso é consenso para qualquer tipo de pessoa, que uma presença de uma pessoa com esse tipo de histórico é bastante complicado para a sociedade, então que a justiça seja feita e que seja tudo feito da melhor maneira possível. Luan, lembrando, né, que a gente sabe que na confissão, quando a Rosalba confessou o crime em depoimento, o delegado informou que ela mostrou total frieza. É isso mesmo. Inclusive, na própria coletiva de imprensa que foi feita aí para falar sobre esse caso, foi informado que pelo perfil de um psicopata ou de uma pessoa que teria algum distúrbio para cometer esse tipo de crime, a pessoa consegue aí planejar e arquitetar de uma forma melhor o plano, o que seria, pelo menos ao que diz a Polícia Civil, que investiga o caso, que seria esse caso da Rosalba foi pouco planejado, né? Então facilmente seria desmentido todas as versões que ela criou para arquitetar esse plano de assassinato a Flávia Godinho Mafra. Temos mais informações sobre ocorrências policiais? Por enquanto são essas as informações tanto desse caso como das ocorrências policiais. Novas informações na nossa região você confere em vipsocial.com.br e o quadro Ocorrências Policiais volta amanhã aqui no Jornal VIP a partir do 12h30.